Meus amigos, sejam mais uma vez bem-vindos ao canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se clicando aí nessa marca d'água que aparece no canto inferior direito do vídeo, tá certo? Ative as notificações, etc. Colabore para que o canal possa divulgar cada vez mais e melhor a história da ciência. O nosso vídeo de hoje é dedicado a falar um pouco sobre o teste para arsênio desenvolvido por James Marsh. Esse teste teria grandes consequências, marcantes consequências, e pode ser considerado realmente como um elemento fundador, do que se poderia chamar de química forense. Teve grandes consequências nas décadas seguintes, e mesmo no século seguinte ainda, sobre a química forense ou sobre a ciência forense em geral. O que acontece? No século XIX, era muito comum, ou relativamente comum, ou comparativamente comum, pessoas serem mortas utilizando-se arsênio. Né? E não havia, posteriormente, uma maneira de detectar-se isso, de provar-se isso. Mas, em 1833, Marsh, dedicando-se a elucidar o crime que envolvia, um suposto, posteriormente até demonstrou-se que realmente ele fora culpado, mas enfim, à época, suposto assassino chamado John Boddle. No julgamento, então, Marsh desenvolveu um teste, para detectar arsênio, mas infelizmente o composto produzido, inclusive, terminou se degradando, antes que pudesse ser mostrado ao júri, etc. Enfim, à época, o indivíduo terminou sendo absolvido, inclusive, porque havia a chamada dúvida razoável. Mas o que se passa? Marsh, então, desenvolveu um teste que tanto qualitativamente quanto quantitativamente, inclusive com um grande poder de detecção, um teste capaz de detectar quantidades ínfimas de arsênio, era capaz então de detectar a presença desse elemento em restos, em resíduos biológicos, de tecido do corpo, vômito, enfim, o que fosse, de forma tal a poder determinar se a pessoa realmente houvera sido envenenada por arsênio. E por que o arsênio era tão comum como elemento, como substância utilizada para envenenar? Porque o chamado arsênio branco, AS2O3, trióxido de arsênio, que é um pó branco, por isso é chamado de arsênio branco, costumava, por exemplo, ser cozido com farinha ou com aveia, e colocado perto de buracos, de ratos e ratazanas, também misturado com tocinho, sabão, esfregado nos móveis, nas roupas de cama até, veja só, acrescentada água para lavar pisos e deixado em pilhas ao redor da casa. Tudo isso porque no século XIX, tanto em casas no campo como em residências ou em outros estabelecimentos dentro das cidades, era muito comum a infestação por ratos. Ratos eram realmente um problema muito sério, de forma tal que arsênio branco era muito utilizado. Consequentemente, era vendido com facilidade, poderia ser adquirido por qualquer um. Os fazendeiros, por exemplo, usavam o arsênio grande, o arsênio branco, em quantidades muito grandes realmente, para proteger as plantações e também para lavar as suas ovelhas, por exemplo, etc. Uma obra utilizada chamada The Complete Vermin Killer, o completo exterminador de animais daninhos, que foi um manual utilizado até 1770, por exemplo, preconizava, dava receitas, informava como é que se poderia usar o arsênio branco. O arsênio, na natureza, é muito encontrado na forma de 3 minerais, ouro-pimento ou or-pimento, como também é grafado, realgar e arsênio-pirita, que é um sulfeto de arsênio e ferro que aparece aí na imagem, tá certo? O elemento pode ser isolado, a partir dos minerais, e um composto mais comum, conforme já mencionamos, é o trióxido de arsênio, AS2O3, que é um pó branco, e que se presta também muito bem a ser utilizado como veneno, enfim, porque além de ser branco, não vai ser facilmente percebido, porque não é colorido, coisa assim. Ele é inodoro, não tem cheiro, é insípido, não tem gosto, não tem sabor, não deixa sabor se for misturado com algum alimento, por exemplo, qualquer coisa assim, caso alguém deseje utilizá-lo como veneno, de forma tal que realmente se presta, prestou-se muito a esse tipo de propósito, a esse tipo de finalidade macabra.
infelizmente. O teste de Marsh, então, no teste desenvolvido por Marsh, né, ele fazia reagir a substância, né, ou fluido biológico, onde imaginava se existia um resíduo de arsênio, resultado de um envenenamento, né, ele fazia reagir, então, a essa substância, ou esse fluido, né, esse resíduo, né, com sulfeto de arsênio, e com sulfeto de hidrogênio, né, H2S, e com ácido clorídrico, né, HCl, e aí então você precipitava o arsênio como trisulfeto de arsênio, que é amarelo, né. Posteriormente, esse teste foi aperfeiçoado, né, e outras variantes, outras modificações surgiram, né. Foi mostrado aí o livro em inglês, e agora a sua versão em português, O Pó do Herdeiro, né, que é um livro misto eu chamaria de um grande livro documentário, digamos assim, não é um romance, né, visto que se baseia em fatos reais, mas enfim, está muito bem descrita essa questão do uso do arsênio como veneno, né? Recomendamos fortemente a leitura. O teste de Marsh, então, com variações, né, com aperfeiçoamentos, terminou sendo utilizado ainda pelos próximos cerca de 150 anos, né? Marsh, infelizmente, faleceria, né, sem obter propriamente grandes lucros, né, ou grandes benefícios do seu invento, do seu novo método. Na verdade, faleceria em dificuldades financeiras, deixando a família em dificuldades financeiras. Muito obrigado e se inscreva no canal. Até o próximo vídeo.